Olá! Eu sou o professor Bispoeto, o seu professor de língua portuguesa. Dentro da língua portuguesa de Bispoeta. Dentro da língua portuguesa existem muitos mitos, alguns até esquisitos. Vamos colocá-los na mesa. Nossa língua é muito difícil. É injusta essa fama. O mandarim e os ideogramas e o alemão é mais indócil. A maior luta é a escrita, pois toda criança fala e nem sempre ela se cala. Ela observa e imita o exemplo dos maiores. Quanto maior o repertório, mais será satisfatório o diálogo dos menores. No princípio era só oral, a escrita vem depois, e a comunicação se impôs em livro, revista e jornal. Não há fórmula secreta, nem pílula do saber. O que o prof pode fazer é mostrar o caminho das pedras. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um singelo convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder ao final, coloque sua observação, coloque o que você achou dessa teleaula, sugira fórmulas, sugira outros temas para nós podermos abordar nas nossas teleaulas. Eu ficarei muito feliz e muito grato em responder a todos os questionamentos. Tudo bem? Vamos, Elide? Vamos. Vamos. Bem, nós encerramos na última teleaula, foi a 60ª parte referente à oração e às funções oracionais. Agora nós vamos passar para a subordinação e a coordenação. Se vocês forem lá na parte de conjunção, na playlist de conjunção, já tem o início do que se tratou a respeito de subordinação e coordenação. Como o próprio nome diz, subordinação significa que há uma relação de muita dependência entre as orações no período. Já a coordenação indica que elas são coordenadas. Essa relação entre elas é mais uma relação de coordenação do que de subordinação. Uma não depende tanto da outra, tudo bem? Vamos tratar então da primeira parte, que é a justaposição. Subordinação, oração complexa. Uma oração independente do ponto de vista sintático que, sozinha, considerada como unidade material, constitui um texto, se este nela se resumir como em: a noite chegou. Pronto, já entendemos perfeitamente o que o enunciador quer dizer. A noite chegou e ponto final. Prosseguindo. Pode, pelo fenômeno de estruturação das camadas gramaticais, conhecido por hipotaxe, já vimos essa palavra em aulas anteriores, ou subordinação, é o caso de uma oração passar a funcionar como membro de outra oração. Hipotaxe nada mais é do que isso que eu acabei de ler. Passar a uma camada inferior e aí funcionar como pertença, como membro sintático de outra unidade. Tomemos esse exemplo. O caçador percebeu. Se eu disser simplesmente, Elide, o caçador percebeu... O quê? Exatamente. Percebeu que a noite chegou. Então perceba que existe essa relação de dependência entre as duas orações. O caçador percebeu. Percebeu o quê? Que a noite chegou. Essa é a subordinação. A primitiva oração independente, a noite chegou, transportou-se do nível sintático de independência para exercer a função de complemento ou objeto direto da relação predicativa da oração a que pertence o núcleo verbal. Percebeu, o caçador percebeu. Dizemos então que a unidade sintática que a noite chegou é uma oração subordinada, ou seja, tem uma relação de dependência. Muito bem. Vamos fazer a pausa para a água.
Lembrando que o professor Bispoeta também é revisor e professor particular da língua portuguesa. Temos aí o WhatsApp, o Gmail, o YouTube dele. O YouTube tem todas, para quem não sabe ainda, tem todas as playlists de todas as teleaulas. Então, se alguém quiser chegar até o Bispoeta, é só ir no YouTube, escrever Bispoeta, vai aparecer lá ele como Fernando Bispo da Silva, não é isso, professor? Isso. Clica no nome, aí entra na página, coloca playlist e escolhe a aula que melhor, né? Exatamente, ele escolhe o assunto que estiver em pauta, que estiver em questão. Eu trouxe novamente aqui esses meus ilustres amigos, aqui na minha mão esquerda, Marcos Banho, com a sua língua de Eulália, na minha mão direita, Pasquale Cipro Neto, grande professor de língua portuguesa. Não é de propósito isso não, tá, gente? Eu não estou fazendo nenhuma provocação, não. É só para mostrar que vale a pena ouvir o que os dois têm a dizer. O Marcos, na sua posição de Dr. Marcos Banho, na sua posição de linguista, tem muito a dizer sobre a nossa língua no que se refere à observação dos fatos. Já o professor Pasquale tem muitas dicas importantes, tem muitas lições importantes a respeito da gramática. Então, eu sempre penso o seguinte: nós precisamos achar um termo comum, um ponto de encontro entre as duas, entre a linguística e entre a gramática. E é o que eu procuro fazer nas nossas teleaulas. Bem, vamos dar prosseguimento às nossas considerações. Vamos colocar os dois bonitinhos aqui de mãos dadas. Não briguem, Marcos Banho e Pasquale. Fiquem bem bonitinhos aí, tá? Eu até saí de perto, fui lá pro Celso Pedro Luft. Tá bom, tá certinho. Perfeito. Dando prosseguimento às nossas considerações, nós vimos aqui então essa relação de subordinação. Prosseguindo. A gramática tradicional chama a unidade "o caçador percebeu" oração principal. Gramaticalmente, a unidade oracional "o caçador percebeu que a noite chegou" é uma unidade sintática igual a "o caçador percebeu a chegada da noite", onde a chegada da noite integra indissoluvelmente a relação predicativa que tem por núcleo o verbo percebeu, na função de complemento ou objeto direto. Assim, levando em conta os constituintes imediatos, há um primeiro momento em que se analisa por inteiro a unidade sintática "o caçador percebeu que a noite chegou", para depois se analisar o termo sintático que se apresenta sob forma oracional. Vamos agora fazer a divisão desses elementos. Sujeito: o caçador. Predicado: percebeu que a noite chegou. Objeto direto: que a noite chegou. Depois, no decorrer das próximas teleaulas, dos próximos módulos, nós vamos esmiuçar detalhadamente como é que nós vamos encontrar sujeito, predicado, objeto na oração e o que faz, qual é a função do "a", qual é a função do "que". Vamos ver isso detalhadamente. Como o objeto direto está constituído por uma oração subordinada, são passíveis de análise suas unidades sintáticas constitutivas. Sujeito: a noite. Predicado: chegou. Bem simples. Depois vamos complicar. Ou melhor, vamos tornar mais complexas as nossas análises. Não fala isso, complicar. pode. Porque no seu poema hoje você está falando que a língua não é tão complicada assim. É verdade, na verdade não é mesmo, porque todos esses termos técnicos é tudo que nós costumamos chamar de gramatiquês. O importante é que a pessoa se comunique. Se ela conhecer um pouco de gramática,
pode tornar um pouco mais fácil essa comunicação. E a linguística também ajuda muito no seguinte sentido, no sentido de mostrar por que nós preferimos alguns caminhos que a gramática considera como caminhos tortuosos. Então é mais ou menos essa ideia. O importante é comunicar de fato, mas dependendo da ocasião, dependendo do local que nós estamos traçando a nossa comunicação, essa comunicação precisa ser mais ou menos formal, mais ou menos de acordo com a gramática normativa, tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula, felizes e muito agradecidos por termos esta oportunidade. Vocês nos dão essa oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa de podermos socializar a língua portuguesa. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.